Bora cantar aqui. Eu acho que vou filmar agora meia hora. Louvarei a Deus, seu nome bem dizer. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Louvarei a Deus, seu nome bem dizer. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Louvarei a Deus, seu nome bem dizer. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Louvarei
a Deus, a vida nos conduz. Louvarei a Deus, seu nome vem dizer. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Louvarei a Deus, seu nome vem dizer. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Louvarei a Deus, seu nome vem dizer. Louvarei a Deus, a vida nos conduz. Meus irmãos, minhas irmãs, neste dia consagrado ao Senhor e à memória de sua Páscoa, Ele vem ao nosso encontro, caminha conosco, instruídos por sua palavra, e se dar a conhecer na fração do pão. Como dom de sua Páscoa, nos oferece a paz verdadeira que somente Ele pode nos dar. Rezemos nessa Santa Eucaristia por todas as pessoas que necessitam da Tua ajuda, Senhor. Especialmente os doentes de nossa comunidade, que clamam pela Tua misericórdia. Queremos nesta celebração rezar pela alma de Maria Félix Moura, irmã da Jesus Moura aqui, que faleceu há 13 dias. E 10 dias depois faleceu o seu esposo, José Costa Reis. E é assim que a gente vai vendo a Covid levar e destruir famílias. Rezemos também por Ayrton José Magni, há 11 dias de falecimento. E rezemos pela saúde de Gonzaga Rocha e também do senhor Carlos Geladeira. Com fé e alegria, vamos dar início a esta santa celebração e deixemos que Deus se realize plenamente em cada um de nós. Nesta Eucaristia que agora vamos fazer, fazendo brilhar em nossa vida o esplendor da face de Cristo. Iniciemos a celebração cantando, enquanto esperamos a procissão de entrada. Por sua morte, a morte viu o fim, no sangue derramado a vida renasceu. Seu pé ferido, nova estrada abriu, e nesse homem o homem enfim se descobriu. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol. Vamos acompanhar com as palmas. Jesus ressuscitou. A vida triunfou, Jesus ressuscitou. Meu coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir.
Não temeremos mais a morte, a dor, o coração humano em Cristo descansou. Meu Coração me diz, o amor me amou e se entregou por mim. Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol nasceu, a vida triunfou, Jesus ressuscitou. em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. A graça do Cristo, o amor de Deus Pai, o Espírito Santo com a gente. Amém. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia. Amém, aleluia, aleluia, amém. No início desta celebração, reconheçamos os nossos pecados e imploremos o perdão de Deus, fazendo nosso ato penitencial. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitude, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Juntos, Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. peço à Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em suas mãos, por seu amor, tão grande amor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus Pai misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos ao Deus da vida. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Senhor Rei dos céus, de Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, vos
damos graça por vossa imensa glória. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Senhor Jesus Cristo, do Pai, Filho unigênito, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade, acolhei a nossa súplica. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, cantemos glória. Só vós sois o santo, do Pai à direita está. Tende piedade de nós. Só vós o Altíssimo, Senhor Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Cantemos glória, glória a Deus nas alturas. Cantemos glória a Deus e paz aos homens. Por Ele amados, Cantemos glória. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra, Cristo ressuscitado, o Santo, o Justo, Autor da vida e nosso eterno defensor junto ao Pai, convida-nos a ouvir e guardar sua palavra, que é fonte de paz e de perdão. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus.
Vós o entregastes e o rejeitaste diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Quando eu chamo, respondei-me, ó meu Deus, minha justiça. Vós que soubestes aliviar-me nos momentos de aflição, atendei-me por piedade e escutai minha oração. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Compreendei que nosso Deus faz maravilhas por seu servo, e que o Senhor me ouvirá quando lhe faço a minha prece. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Muitos há que se perguntam: quem nos dá a felicidade? Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Eu, tranquilo, vou deitar-me e na paz logo adormeço, pois só vós, o Senhor Deus, dais segurança à minha vida. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Sobre nós, fazei brilhar o esplendor de vossa face. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isto para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Naquele, porém, que guarda a sua palavra, o amor de Deus é plenamente realizado.
Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Ai, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estás vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à missa do terceiro domingo da Páscoa. Boas-vindas à nossa Assembleia, que normalmente está aqui conosco. Boas-vindas também quem nos visita e que eventualmente está aqui conosco. Que bom! O dia do Senhor é o dia da gente vir para a missa. Quem não vem no dia do Senhor vai vir que dia? Então, que a gente guarde, salve isso como compromisso da nossa casa. Então, boas-vindas a todos vocês que tomaram a livre decisão de estar aqui, colocando no altar do Senhor a nossa vida, nos reabastecendo, porque a vida
e a missão continuam. Estamos no terceiro domingo da Páscoa. O primeiro domingo, aquele domingo que Madalena foi lá, bem cedinho ao túmulo, foi preocupada como as outras mulheres foram também. Quem é que vai remover aquela pedra para a gente ver Jesus? Chegou lá, não tinha pedra, não tinha mais nada. E ela ficou meio perturbada. De repente apareceu uns anjos, está procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ah, está vivo, sim, vá lá avisar os seus irmãos e diga que ele está vivo. E foi assim que Pedro e João vieram correndo para conferir aquela notícia. 8 dias depois, domingo passado, ou o primeiro dia da semana, as portas estavam todas fechadas, os discípulos com medo. E Jesus, chega. A paz esteja com vocês. Proclamou 3 vezes este anúncio. Olha, eu acredito que os discípulos ficaram muito contentes. Quando a gente está assim meio inseguro, que chega aquela pessoa que transmite aquela confiança, aquela segurança. Quanto mais Jesus para aqueles discípulos, imagino que eles realmente ficaram maravilhados. Ainda mais, Jesus volta agora não como era antes. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Dá sobre eles a autoridade de ligar, desligar. No latim, a palavra religião, religare, significa ligar o humano com o divino com o humano. Esse é o papel da religião. Agora, se até os humanos estiver divididos, vamos ligar o quê? Né? Então precisamos viver esta comunhão para que a gente possa propor ao próximo. Naquela ocasião, alguém não estava. Só vai poder falar dessa missa quem está na missa ou está assistindo. Quem não está assistindo e nem está aqui, então a missa não fede nem cheira para a pessoa. Né? Eu preciso estar. E quando a gente não está na comunidade, tudo vai esfriando de uma tal forma que às vezes eu fico completamente indiferente. Então não é bom. Quando acontece uma coisa que um domingo você não vem, pode ter certeza que no outro vai acontecer de novo. Então você tem que ter muito discernimento para aquilo não tomar de conta de você. Mas 8 dias depois, Jesus reaparece e está lá Tomé, aquele que não estava no primeiro momento. E é ali que nasce a grandeza do domingo da misericórdia, porque naquele momento também Tomé reintegra a vida da comunidade. Hoje, o terceiro domingo, estamos lendo o capítulo 24. A igreja colocou a partir do versículo 35. Eu acho que ela parte do princípio que todo mundo sabe o que tem do capítulo 3 até o capítulo 34 do Evangelho de Lucas. O que é que tem mesmo? Porque aqui já começa dizendo assim, os 2 contaram, mas que 2 são esses? Aí a gente precisa lembrar, muito fácil, que depois que tudo aconteceu, 2 discípulos foram logo embora. Certamente moravam nesse povoado chamado Emaús, 11 quilômetros. Voltavam tristes, decepcionados, talvez até com vergonha, fizeram isso com o nosso mestre. Estavam tão tristes que Jesus se aproximou deles e eles não reconheceram Jesus. Olha, eu já vi isso muito. A tristeza muitas vezes é tamanha que as pessoas chegam a não ver Deus. Eu já vi gente, porque faleceu alguém, porque perdeu um ente querido por causa disso, reclamar de Deus. É normal a gente reclamar de Deus, minha gente? Vocês acham justo? Quer dizer, na hora que mais nós precisamos estar seguros na mão de Deus, a gente vai jogar pedra em Deus.
Então precisamos saber administrar nossas tristezas e as nossas aparentes derrotas, para que nós em Deus busquemos a força que nós precisamos, e não afundar de tal forma que nem Deus a gente não acha mais. Mesmo assim, Jesus não desistiu, ficou ali como um Zé Bobo e continuou caminhando com eles. O que foi mesmo que aconteceu? Nosso mestre Jesus, um homem rico em palavras e ações, nosso chefe, os chefes do sacerdote o mataram, contaram lá, igual alguns gostam de contar desgraça, né? E Jesus disse: mas como vocês são sem inteligência. Aqui ele vai dar inteligência, ali no primeiro momento ele vai reclamar porque não tem inteligência. Será que tudo isso não deveria acontecer? Aí vai fazer toda uma memória da Sagrada Escritura e caminha, mesmo assim eles estão cegos espiritualmente. Quando vai se aproximando do povoado, alguma coisa os atraiu, porque o judeu, ele não se aproxima e nem deixa se aproximar dele um estrangeiro, por exemplo. Pois não é que aquele estrangeiro começa, de alguma forma, a tocar o coração deles, a ponto de eles dizer: não continue a viagem não, fique conosco, já está de noite mesmo. E Jesus ficou. Outra coisa, outro detalhe, a refeição da casa do judeu é uma das coisas mais sagradas. Tanto que tem que tomar o pão, dar graças a Deus. Quem é que fazia isso na família? O pai de família. Pois não é que cederam esse serviço àquele até então estrangeiro, e deu foi certo. Porque quando Jesus partiu o pão, aí os olhos dos discípulos se arregalaram. É o Senhor! E o outro: rapaz, bem mesmo. Tu não lembra que ardia o nosso coração quando ele nos falava na estrada sobre as Escrituras? Aí Jesus, como que diz: pronto, minha parte eu já fiz. Jesus desaparece e eles não vão mais nem se importar com isso também, porque se dão conta. Muitos já tinham falado, até eles disseram no primeiro momento, algumas mulheres foram lá no túmulo, constataram que o Senhor não está lá, mas como que diz, mas mesmo assim nós não acreditamos. A força daquela boa nova é tão grande, que aqueles discípulos voltam agora de noite, os 11 quilômetros, pensando que vão dar notícia aos que estão reunidos lá na comunidade. Só que quem está aqui já sabe. Não sabe é quem não está no grupo. E aí começa o texto de hoje. Quando eles estão tentando contar a novidade, o próprio Jesus agora vai aparecer no grupo e vai fazer novamente esta saudação do Shalom, da grande paz que eles precisam. O Evangelho de Lucas, que é um evangelho com uma aproximação maior com a cultura helenística, ou seja, uma cultura mais do contato grego, que tem dificuldade de acreditar na ressurreição e principalmente na ressurreição do corpo, por causa da filosofia, vai fazer todo o esforço para realmente demonstrar que aquele Jesus que está ali é o mesmo de antes. E vai colocar os discípulos que estão espantados. Será? Não sou um fantasma, vai dizer Jesus. Não por causa de Tomé, como está no Evangelho de João, mas o próprio Jesus vai dizer: olha aqui, um fantasma não tem ossos como eu tenho. Pode. Mas parece que os discípulos ainda estavam assim. Aí Jesus vai dizer: pô, me dá alguma coisa aí para comer. Pô, não é que tinha um peixe lá? Mas não deram o peixe todo não, só um pedaço do peixe para Jesus. Aí certamente alguns: rapaz, realmente é o Senhor. O que quer dizer para nós esta primeira parte do Evangelho de hoje? Que as comunidades cristãs, inicialmente, não foi mágico, gente, acreditar assim na ressurreição.
Não foi como você clica no interruptor da tomada e a luz acende. Foi um processo. Eu amo e confio muito na nossa igreja por causa disso. Porque ela não colocou nada do nosso catecismo, na nossa doutrina, por acidente. Mas houve um caminho que foi construído. Por isso a palavra da nossa igreja eu reproduzo da mesma forma que eu fui catequizado. E o texto coloca a dificuldade que aqueles irmãos tiveram de acreditar na ressurreição. Terminou a missa hoje, achei interessante, um homem veio, porque eu estava colocando a mesma colocação que eu estou fazendo agora. Olha a leitura que ele fez. Mas, pois é, padre, os discípulos que estavam lá tiveram dificuldade de acreditar, imagine nós 2 anos depois. Pois é, criatura, 2 anos depois é para estar mais claro. É normal que quando os fatos acontecem, ninguém entende quando os fatos acontecem. Pode prestar atenção. Quando você sofre um acidente, quando você sofre uma situação, você reclama, você esperneia. Muito tempo depois que você vai fazer uma leitura daquela realidade, pode até dizer, foi Deus que me salvou. Quantas vezes numa família, num fim do relacionamento, você não entende. É preciso um tempo para que você possa olhar no retrovisor e fazer uma leitura diferente daquilo que num determinado momento até gerou um desespero. E vocês sabem que desespero, desesperança, nos tira daquilo que nos daria condições reais para fazer uma leitura lúcida da realidade. Leonardo Boff tem um livro chamado Crise em Tempo de Modernidade. E ele diz, na crise, não decida. Esse dia uma jovem mandou uma mensagem, uma afilhada, agoniada, aconteceu isso, 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 e ela queria ir lá se vingar. Eu dizia, por amor de Deus, não faça nada agora, porque tudo o que você fizer agora se torna um prejuízo. É necessário respirar, é necessário dar tempo ao que aquela realidade precisa para que você possa fazer uma leitura mais acertada. De primeira, a gente no senso comum, quando tinha uma pessoa assim muito abreviada nas coisas, a gente dizia, fulano tem o pavio curto. Hoje nós vivemos na era sem pavio, qualquer coisa... O pessoal mata, o pessoal morre, o pessoal briga, o pessoal sai, o pessoal... Gente, calma. Vamos viver um pouco mais. Aconteceu um problema, pois vamos até curtir o problema. Não vamos fugir, não vamos fingir, mas vamos, aquilo está se dando comigo. Pois então, eu tenho que saber administrar. E não adianta transferir, porque é comigo. E as comunidades cristãs tiveram, com certeza, essa dificuldade, mas elas não ficaram na morte. Se elas tivessem ficado na morte e não tivessem acreditado na ressurreição, certamente não estaremos aqui. São Paulo diz na carta aos Romanos, que nós lemos na vigília pascal, se não acreditamos na ressurreição, então não existe a nossa fé. E, no entanto, ela existe, é porque nós acreditamos. Nós acreditamos que todo o tempo que a gente vive aqui terá como plenitude a vida eterna. Depois dessas palavras, desse esforço que o evangelista coloca para que as comunidades entendam que o evento da ressurreição é fato, e que esse Jesus, diferente de Lázaro, diferente da filha de Jairo, de outras pessoas que o próprio Cristo havia ressuscitado, esse aqui não morre mais. Esse aqui não morre mais, venceu a morte de uma vez por todas. E isso dá para nós aquilo que está no Evangelho de João, o capítulo 6. Eu vou para a casa do Pai. É até bom que eu vá, porque eu vou preparar um lugar para todo mundo. Precisa ver como é que esse lugar está cuidado pela gente, ou está cheio de mato, cheio de espinho, cheio de mentira, cheio de quê? Depende de cada um de nós. Jesus continua e vai trazer hoje para nós aquilo
que eu acredito ser o centro do que esta liturgia de hoje nos coloca. É necessário abrir a inteligência dos discípulos para que eles possam compreender as Sagradas Escrituras. Que palavra bonita! Quantas vezes eu encontro pessoas dizendo, igual aquele eunuco que está lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que ele está vindo, está lendo a Bíblia e diz para Filipe: olha, Senhor, eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. Eu leio, mas não tem que me explique. Aqui a importância da gente ter um namoro, um casamento, um relacionamento apaixonante, sem alienação, pelo amor de Deus, sem fundamentalismo, com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Na primeira parte, Jesus esquentou o coração porque explicou-lhes as Escrituras. Nesse segundo momento, o texto diz que ele abriu a inteligência dos discípulos para que pudesse compreender aquilo que já havia sido escrito sobre ele próprio. Nós só temos um pouco mais de 50 anos que começamos a ler a Bíblia. Antes a Bíblia era escrita em latim, até a missa era em latim, e não podia ser distribuída ao povo, estava sequestrada na mão do clero. Depois do Concílio Vaticano II, o documento chamado Dei Verbo, o Verbo de Deus, foi que a Bíblia foi traduzida para cada língua do país e ao mesmo tempo ela pôde chegar na mão do nosso povo. E nós precisamos trabalhar para recuperar talvez esse déficit milenar que a gente tem. E talvez seja por isso que muitas vezes você constata na relação missionária com as pessoas que a nossa leitura com a palavra de Deus é pouca, e aqueles que a lei às vezes lê de forma fundamentalista, porque nem sempre os referenciais da leitura bíblica é o que a nossa igreja dá. Dia 16 do dia 12, 13, 14, 15, 16 agora, aconteceu a grande assembleia da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Qual era a temática da assembleia? O eixo central, o primeiro pilar das diretrizes gerais da ação evangelizadora da igreja, de 2019 até 2023, que é o plano pastoral. E qual é o primeiro pilar? O pilar da palavra. A igreja cada dia tem tomado consciência que se uma das pernas da igreja, da nossa fé, é a Eucaristia, manifestada aqui hoje na partilha do pão, nesse peixe, que era o símbolo dos cristãos na igreja primitiva, a segunda perna do cristão é a palavra de Deus. Se alguém andou até aqui de moleta ou feito saci, pois então vamos pegar a nossa Bíblia. Vamos amar a nossa Bíblia. Vamos criar grupos de estudo da Sagrada Escritura. E a partir desta Assembleia dos Bispos, um documento belíssimo, quase um ano, vem sendo trabalhado, já tem rascunho dele por aí, mas vai sair em breve. E a nossa diocese, com a graça de Deus, até o próximo ano, com a permissão do seu Corona, vai realizar uma grande Assembleia do povo de Deus, para que todos nós tomemos consciência que não dá para a gente viver bem, com lucidez a nossa fé, se a gente não tiver, no mínimo, uma chave de leitura para ler a Bíblia. O que é a chave de leitura? Porque ninguém vai saber tudo da Bíblia, mas ninguém entra nessa igreja se alguém não abrir aquela porta. E à medida que você entra, você começa a ter contato. Certamente um bocado de gente não conhece tudo o que tem aqui. Certamente outros nunca entraram na sacristia, não sabem o que tem ali, o que tem acolá. Por isso que eu entendo quando alguém diz assim: eu leio, mas não entendo.
Eu sempre digo, comparo, que é quando você vê uma pessoa a primeira vez. Dá para você saber tudo daquela pessoa? Não dá. Onde foi que ela nasceu, quem são os pais dela, qual é a data de nascimento dela, o que é que ela gosta de comer, o que é que ela não gosta, quais são os temperamentos dela. Como é que você vai saber de uma pessoa? Quando você convive com ela. E isso, conviver mesmo, porque o namoro, por exemplo, é uma mentira danada. Quando o caso que, tu é assim, é assim com a Bíblia também. É impossível você abrir um texto hoje e já querer saber interpretar aquele texto. Não, criatura, leia hoje, leia amanhã, leia depois, leia todos os dias até a morte. O professor Shige dizia, até o caixão, né? O japonês lê até o caixão. Até a última hora, nós devemos ter a Bíblia como livro, é o mais vendido, não sei o quanto que é mais lido, mas o certo é que a gente sabe, como diz já São Tiago, é uma faca de dois gumes. A gente que usa para o bem, usa também da maneira errada, de maneira moralista, por exemplo. Na nossa igreja tem muito isso. Por isso o nosso método é o crítico libertador. Que a gente possa viver dessa experiência que a Páscoa propõe. Qual é a primeira coisa? A vida comunitária. Porque somente quem está na comunidade está participando do que nós estamos falando. Segunda coisa, reconciliados. Fala a primeira leitura. Olha, vocês que mataram Jesus, seus israelitas, vocês que crucificaram, tudo bem não, mas mesmo assim, vocês não estão excluídos da salvação. Deus quer salvar vocês. Regina leu repetindo, arrependei-vos dos vossos pecados e vocês terão a salvação. Segunda leitura, repete a mesma coisa. Existe no céu alguém que intercede por nós, que quer a nossa salvação, que é Jesus. Então, vida comunitária, perdão dos pecados, é reconciliação, é o reino de Deus, gente, acontecendo no nosso meio. A paz como sendo a plenitude daquilo que nós experimentamos nos passos anteriores. A Eucaristia como o grande banquete que Jesus nos alimenta. A palavra como sendo instrumento que clareia a nossa mente, esquenta o nosso coração. E qual é a última palavra do Evangelho de hoje? Tudo perde o sentido se nós não formos testemunha de tudo isso. Eis aí o nosso desafio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai. Com muita fé e confiança apresentemos a Deus os nossos pedidos e vamos responder. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Cuidai com amor e carinho, Senhor, da vossa igreja, sempre necessitada da presença fortalecedora do vosso Santo Espírito, nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Acompanhai os ministros ordenados e leigos, para que nunca lhes falte coragem e coerência no anúncio do Evangelho. Nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Iluminai nossas autoridades, para que zelem e trabalhem pela paz social, nascida do real compromisso com a dignidade de cada habitante do nosso país. Nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos. Olhai pelas vítimas da violência, para que sejam confortadas pela solidariedade das pessoas e atuem na defesa da cultura da paz. Nós vos rogamos. Deus nosso Pai, ouvi-nos.
Fazei brilhar sobre cada um de nós o esplendor de vossa face, para que sempre perseveremos na esperança da ressurreição e no amor aos ensinamentos de Jesus. Nós vos rogamos. Tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Partilhando o pão eucarístico, experimentamos a presença do ressuscitado, que se doa como alimento e nos alegra com sua presença constante. Tem que ser agora, já chegou a hora da condivisão. Deus é Pai da gente, vê diferente, não quer irmão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Oh, que maravilha, festa da partilha sem obrigação. Deus é Pai bondoso, é tão generoso, multiplica o pão. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Os irmãos carentes, pobres e doentes se alegrarão quando a nossa oferta for de mãos abertas, for de coração. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Eu sou dizimista, eu sou, você dizimista, eu vou. Vamos partilhar o que Deus nos dá, todo o nosso amor. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo. Concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação, damos graças sempre em todo lugar. Mas sobretudo neste tempo solene em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se pela humanidade e junto de vós é nosso eterno intercessor. Imolado já não morre, e morto vive eternamente. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós vos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra vos proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana ao Rei. Santo, santo é, santo,
Santo é Deus do universo, ó Senhor Javé. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criaste proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessar de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, deu ao discípulo, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graça novamente, deu ao discípulo, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, nosso bispo Valentim, os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Lembremos nossos falecidos. Maria Félix Moura, José Costa Reis, Ayrton José Magni. E de todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Amém.
Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás aqui, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso que estás aqui, santificado seja o vosso nome. Livrai de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, caminhando na esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja convosco. A morte de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Felizes os convidados e convidadas a participarem do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo de Cristo guarde-nos para a vida eterna. Vamos continuar nos organizando, fazendo apenas uma fila. Andavas pensando tão triste, de Jerusalém Emaús, os dois seguidores de Cristo, logo após o episódio da cruz. Enquanto assim vão conversando, Jesus se achegou devagar. De que vocês vão palestrando, ao Senhor não puderam enxergar. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Não sabe então, forasteiro, aquilo que aconteceu. Jesus Nazareno, redentor que esperou Israel. Os chefes a morte tramaram, o santo profeta de Deus. O justo foi crucificado, a esperança do povo morreu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. 3 dias enfim se passaram,
foi tudo uma doce ilusão. Justas mulheres pregaram, não encontraram seu corpo, mas não. Disseram que ele está vivo, que disso souberam em visão. Estava o sepulcro vazio, mas o mestre ninguém sabe não. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Jesus foi então relembrando, por Cristo na glória entrar. Profeta já tinha falado, sofrimentos devia enfrentar. E pelo caminho afora, ardia-lhes o coração. Falava-lhes das Escrituras, explicando a sua missão. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Chegando afinal ao destino, Jesus fez que ia passar, mas eles demais insistiram: vem, Senhor, vem conosco ficar. Sentado com eles à mesa, seu graça e o pão repartiu. Dos dois foi tão grande a surpresa, Jesus Cristo, Senhor, ressurgiu. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Fica conosco, Senhor, é tarde, a noite já vem. Fica conosco, Senhor, somos teus seguidores também. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Ó Cristo nosso Senhor. Nós queremos a atenção de todos vocês presentes hoje nesta santa celebração para dois assuntos importantes, dos quais faremos com a maior rapidez que a gente possa. O primeiro deles é sobre o dízimo.
Nossa paróquia está necessitando muito que os dizimistas retornem ou retomem esse importantíssimo papel colaborativo com a nossa igreja. Nós já chegamos a arrecadar R$10.000 de dízimo para as despesas mensais da nossa igreja, que é uma empresa. E como empresa, tem seus custos, seus gastos, encargos sociais e tudo que envolve a vida da paróquia. Hoje, nós temos pouco mais de 5.000. Então, é insuficiente para tocar adiante, para fazer com que os recursos estejam sempre ali apostos quando se necessita para os trabalhos de evangelização e manutenção da nossa igreja. Às vezes as pessoas perguntam, mas com que mesmo que gasta? Com esse folheto que você tem na mão, cuja assinatura não é barata, com velas diárias, com a luz que com a climatização se torna uma conta muito alta, com os funcionários da paróquia, com o combustível para o veículo, com a própria sustentação do nosso padre. E assim são muitas e muitas coisas e pessoas que nós temos na ativa da nossa igreja e que necessitam da nossa contribuição. Se você era dizimista e deixou, retome. Sinta-se comunidade, sinta-se cada vez mais participativo deste grande projeto de Deus. Dar o dízimo é retribuir aquilo que Deus nos dá diariamente. Não é favor, não é esmola, não é o que sobra, é um dos primeiros que eu tiro. Eu faço débito agendado para eu não me esquecer, para eu não falhar. E há muitas formas de você hoje contribuir com mais facilidade ainda. Não precisa nem ir na secretaria da paróquia. Você já faz seu depósito em casa. Você faz o depósito da quantia que você quiser, mas que essa quantia seja permanente, que essa quantia seja mensal, que essa quantia tão importante a igreja possa contar com ela sempre para levar adiante a nossa missão, a nossa igreja, nossas pastorais, nossa evangelização, enfim, tudo que diz respeito à vida da nossa igreja. Então, seja dizimista, seja fiel, retome esse compromisso cristão importantíssimo, para que a gente se sinta cada vez mais igreja de verdade. Esse era o primeiro assunto. O segundo assunto, estamos aqui hoje, uma parte dos capitães do mastro de 2021. Eu quero, em rápidas palavras, dizer a vocês que nós estamos vestindo a mesma camisa, que o grupo permaneceu 95% por uma promessa que fizemos a Deus, que se a Ângela, que era nossa parceira, nossa contribuidora, vivesse, que ela não participou, julho e agosto ela não estava, se ela vivesse, se ela vencesse a Covid, nós estaríamos novamente para poder passar o festejo com ela. E assim o grupo permaneceu. Nem todos, mas quantas pessoas diferentes também entraram. Para que a gente possa, nessa caminhada de igreja, fazer a nossa colaboração nesse sentido, com o momento forte do festejo, que é de 21 de agosto, de 21 a 31 de agosto. No ano passado foi totalmente online, mas esse ano nós queremos que Deus nos permita que pelo menos as missas e algumas outras atividades a gente possa realizar. Não está fácil angariar recursos para a nossa igreja. A forma não presencial nos limita e nos impede de muitas ações. Vamos fazendo só o que der. Estamos agora com um rifão praticamente de eletrodomésticos. Estamos pedindo a colaboração de todos. Quando o capitão do mastro se aproxima de você para pedir uma contribuição, abra sua mão. Mas se você não puder, abra seu coração, incentive. Todo mundo sabe que pedir não é fácil.
Nunca foi fácil pedir. Mas a gente faz, porque nós somos conscientes de que nós precisamos assumir também esse papel. E que esse ano apareça pessoas comprometidas para nos substituir e continuar com essa caminhada de igreja, de tantas conquistas que nós já fizemos aqui ao longo desses anos, e que hoje a nossa igreja é esse brinco, que a nossa igreja é essa casa acolhedora, à custa do trabalho e da colaboração de todos vocês, dos filhos da terra que moram fora e de todos que nos ajudam. Então, um capitão do mastro, quando chega para você, ele vai acanhado, mas receba. Colabore sempre que você puder. E quando você não puder, incentive. Muito bem, eu não tenho hoje, mas da próxima evento eu vou colaborar. Continue com a sua missão, é muito importante o que você está fazendo. E é isso que a gente precisa, para poder ter essa energia, para poder ter esse gás que nós precisamos para conduzir esses trabalhos. E a Regina agora chamará os capitães do mastro. A gente até pediu que eles ficassem lá embaixo, padre, mas o senhor disse que podia vir para cá, para a gente dar uma olhada. Nós estamos vestindo a camiseta de 2020, não temos a outra, mas essa a gente quase não usou, né? Então a Regina vai chamar e a comunidade vai receber, vai aplaudir, vai nos apoiar para essa missão. Alguns já conhecem, mas o nosso padre ainda não conhece todos os capitães. E nem você, muitos de você aí, telespectador. Então, eu convido a vir aqui a Terezinha de Jesus Brito Coelho, capitã. Fiquem em pé, mantenham a distância. A Núbia, o Renê Martins, a Adriana, a Alana, a Ana Luísa, a Ângela, a Arinalda, doutora Aldice, Cristália, Daliane, Daiane, Leide Daiane, Dimas, Diomar, doutora Sandreane, Ednaira, Elizabeth, Enaira, Felipe, Weberson, Natalice, Francisco Neto, Francis Dalva, Evelyn, Calil, Josélia, Lúcia, Mano Batateira, Marcileia, Mariana, são duas, uma enfermeira, Marlúcia, Massuela, Maria do Zaqueu, Nara Jane, senhor Pedro Barros, Pedro Bulier, Polidório, Lucemi, Rita de Cássia, Rita Nilva, Santana, Vilmar, Iatiane, Zaqueu, Terezinha, Neuzelice, Márcia, Bete Costa e Regina, essa que vos fala. Como vocês podem perceber, toda essa equipe é formada de pessoas que têm a sua vida muito ocupada, mas que priorizaram a sua igreja também como missão. Portanto, nos apoie. E o nosso último integrante nada mais é do que uma pessoa muito especial para nós, Padre José Alberto. Então, Padre, esses, em parte, são seus companheiros que, junto com você, irão organizar os eventos em prol de arrecadar financeiramente
mas evangelicamente o nosso festejo de 2021. Nós, na ocasião, lhe acolhemos com muito carinho e pedimos a sua bênção sobre todos nós. Deus te salve, São Raimundo, nosso amável padroeiro, das graças celestiais, és para nós o dispenseiro, das graças celestiais, és para nós o dispenseiro. A coisa mais sagrada da nossa vida é quando nós estamos ocupados com as coisas de Deus. É abençoado, é sagrado. Então, parabéns pelo sim de vocês, pelo discernimento, pela perseverança dos que permaneceram, por aqueles que já prestaram esse serviço, e aguarde que o próximo pode ser você. Então, que Deus abençoe com sua bondade, com a riqueza da sua bênção, tudo aquilo que nós vamos propor para a nossa comunidade, como trabalho, como serviço e doação, para que todos possam se sentir parte integrante daquilo que nós realizarmos. Deus, que pela palavra abençoe e santifica todas as coisas, pedimos copiosa bênção sobre esses filhos e filhas que se disponibilizam como capitães do mastro para organizar as atividades sociais da paróquia, sobretudo o festejo de São Raimundo Nonato. E pela intercessão dele, pedimos a tua copiosa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Umas palmas fortes para os nossos capitães. Muito bem, obrigado. Tem mais um recadinho? Senta aí, minha gente, que está frio, não precisa pressa. Boa noite a todos. Boa noite para quem nos acompanha através da nossa página do Facebook. Nós, da Pastoral da Juventude, estamos numa série de encontros que reativando nossos grupos. E amanhã, dia 25, aqui na porta da igreja, às 19 horas, teremos mais um encontro falando de um amor que lança fora todo medo. E eu queria também convidar você, jovem, você pai, mãe, tia, amigo, enfim, que adote um jovem. Traga esse jovem aqui até a porta da nossa igreja, e depois, quando terminar o encontro, venha buscar ou fique com ele. Plante essa semente, que eu sei que a nossa comunidade católica, a jovem, vai crescer e alcançar toda a nossa cidade de São Ramos das Mangabeiras. Padre Zé Alberto, eu quero só apresentar aqui o Erivan, mais uma vez, para o pessoal aqui da noite, que é um rapaz de Ribeiro Gonçalves, que morava no Uruçuí, agora está morando aqui em Mangabeiras, e é cantor da nossa igreja, onde ele já passou, e vai fazer parte do nosso Ministério de Música. Ok? Boas-vindas, Erivan. E esse ministério feito por homens aí tá um show. Um show a nossa igreja. Os homens tomando de conta do Ministério da Música. E nós da equipe de hoje queremos também apresentar uma nova componente, a Milena, que eu fico feliz quando a gente consegue trazer os jovens, porque a juventude é a continuidade da igreja. Não adianta a gente ficar todo o tempo aqui se a gente não suscita novas pessoas para fazerem parte, para tomar parte, para ter gosto de ser um membro ativo na nossa igreja. Então seja bem-vinda, Milena, seja muito acolhida. Querem mais um tiquinho de aviso? Tá bom. Vou dizer mais um pouquinho. Não, só agradecer. Semana passada a gente fez essa realimentação do dízimo em todas as missas, né? E essa semana 12 pessoas atualizaram o seu dízimo, né? Então, parabéns.
também eu tive a graça, desse final de semana, de receber a visita de 3 filhas que estão ali. Levanta aí essas meninas. É a Isabela, a Vitória e a Johanne, né? Elas são de Balsas, participam, uma na comunidade de Santa Luzia, outra comunidade de São José, outra comunidade Nossa Senhora de Guadalupe, assim como os pais também participam. Coroinhas, cantam e tocam também nas comunidades delas. E quando eu estava em Balsa, a gente formou um grupo que dava palestra nas escolas. E elas eram as cantoras, né, depois começaram a tocar também, para ajudar nessas palestras que a gente dava para os alunos. E hoje elas vieram esse final de semana me visitar, fizemos até uma live ontem, só para dar as boas-vindas a elas e aqui à nossa comunidade. Quinta-feira teremos missa. Vai que você... Eu estou vendo aqui que está faltando um bocado de gente. Avise aqueles que não... Que tem missa quinta-feira, para ver se paga essa conta de domingo, tá bom? Não paga, mas é alguma coisa. Mas que a gente possa participar da missa de quinta-feira, quem tiver disponível, claro. Preparemos-nos para a bênção, minha gente. O Senhor esteja convosco. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da intenção da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a graça de sua bênção. Coragem, minha gente. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Parabéns a quem veio à missa. Tenha uma ótima semana. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Vê se não aglomera aí na porta. Vamos direto.